A minha mais recente experiência de leitura me fez lembrar da primeira vez que eu tive Covid. Eu peguei quando toda a minha família foi pegando também, né? Então foi uma época assim que todo mundo foi pegando, só que a gente já tinha vacina. Então foi como resfriado, não foi lá grande coisa, mas o meu olfato, esse me abandonou. Eu fiquei acompanhando as outras pessoas da minha família que tiveram Covid e o olfato delas logo se recuperou, mas o meu ficou desaparecido durante algumas semanas. É como se tivessem me tirado um dos membros do corpo. Tomar um banho, passar um sabonete e não sentir cheiro de absolutamente nada era simplesmente desesperador. Eu pegava o cocô da minha cachorra e não sentia cheiro de nada. Chegava num ponto que eu ficava pegando todas as coisas que tinha na minha casa, vidro de água sanitária, acetona, vidro de café, eu ficava pegando tudo e ficava farejando o dia inteiro, tentando ver se tinha alguma coisa que acordava o meu olfato adormecido. Horroroso você pegar um prato de macarronada, ai que delícia macarrão, vou colocar um queijinho em cima, eu não tava nem mais doente, não tinha mais sintoma nenhuma de doença, e só o que eu conseguia sentir era um gosto salgado misturado com o azedo do tomate. Porque o tomate é ácido, né? A gente não percebe, né? Mas enfim, eu não sentia toda aquela complexidade de sabores que eu passei a perceber que o tomate possuía. Demorou, mas o meu olfato foi voltando muito aos pouquinhos. Agora que ele voltou ao normal, eu consigo sentir vários aromas que não são só aqueles industrializados dos perfumes, mas eu sinto o cheiro das pessoas, eu sinto o cheiro que fica nas roupas, eu percebo diferentes perfumes que a comida vai soltando conforme eu vou cozinhando. Se tornou um prazer ainda maior usufruir desse mundo dos aromas, dos perfumes, depois que eu me vi privada desse direito. Esse é um direito que nós seres humanos possuímos. Sentir o cheirinho das coisas. E olha que a gente já nem sente tão bem assim como os outros animais. E eu pensei em tudo isso conforme eu fui lendo este clássico da literatura alemã do século XX, O Perfume, de um autor chamado, eu vou falar como eu ouvi no Google, Patrick Süskind, acho que é assim que se fala o nome dele. Um livro publicado em 1985, considerado um dos maiores sucessos editoriais em língua alemã no século XX. Eu li nessa edição de bolso, editada pela Best Bolso, que é o selo de bolso, né, da editora Record, mas também tem a edição brochura normal, ela tem essa capa aqui. E eu fui atrás também da edição, a primeira edição que saiu em 85 aqui no Brasil e que tem a capa original, como ela foi publicada lá na Alemanha, e encontrei lá na estante virtual, então já fica aquele recado. Se você quiser comprar esse livro, tanto na versão nova quanto na versão usada, como essa daqui, você encontra todas as faixas de preço, tanto na Amazon quanto na estante virtual. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Bom, por que foi tão interessante ler isso? Eu me considero, como eu falei, uma pessoa que tem um senso de olfato até que bastante apurado, mas eu não estava preparada para ler uma história que é inteirinha construída em cima de um sentido que é fugidio, incorpóreo, fugaz, que é o sentido do olfato, que muita gente passa a vida inteira sem valorizar, que muita gente sequer percebe a influência que ele tem nas nossas vidas, até mesmo na construção das nossas ligações de afeto com outras pessoas. Essa primeira conexão não é visual. A nossa primeira conexão de afeto vem do olfato, e isso já foi cientificamente comprovado. E muito menos eu estava preparada para uma história que tivesse um título assim tão bonito, né? O Perfume, mas um subtítulo tão insólito que quebrasse todas as expectativas de uma história de beleza e suavidade. Se vocês olharem aqui pequenininho, história de um assassino. Porque O Perfume é uma narrativa de mistério, uma narrativa quase policial, simplesmente baseada num personagem que, de tanto sentir aromas e perfumes, é tomado pela obsessão de construir os perfumes mais perfeitos do mundo, assassinando aqueles que o carregam no corpo naturalmente.
Vamos por partes. O protagonista dessa história é um rapaz chamado Jean-Baptiste Grenouille. A história se passa na França do século XVIII, o século das luzes, o século do florescimento, do iluminismo francês, o século do antigo regime, quando as pessoas... A gente vê nos quadros, né? Os aristocratas andavam com roupas cheias de frufrus e perucas empoadas com talcos perfumados. Uma época em que a arte da perfumaria ganhou novos mercados porque todos aqueles nobres, a Maria Antonieta e a sua corte, gostavam de se perfumar com perfumes complexos, com aromas que vinham de lugares distantes, mas tudo isso escondia uma realidade que era muito mais brutal. Enquanto os nobres nos seus palácios disfarçavam as suas sujidades de vidas inteiras sem tomar banho com estes finos perfumes, nas ruas das grandes cidades francesas, por exemplo, nas ruas de Paris, imperava a mais perfeita combinação de fedores e podridões que se pode imaginar. No século XVIII, Paris ainda era uma cidade com ruas traçadas de maneira quase que improvisada desde a Idade Média e com casas apinhadas, com muitas famílias vivendo juntas, sem saneamento básico, com excrementos correndo ao ar livre nas ruas, onde cadáveres, animais, comidas apodrecidas, tudo isso podia ser encontrado facilmente em qualquer sarjeta, e isso não é força de expressão. Nessa cidade, no meio desta podridão, é que nasceu o protagonista de O Perfume, o Jean-Baptiste. Vou chamar ele de João Batista Grenouille. Ele é um filho da podridão. Ele nasceu, a mãe dele, né, estava grávida dele, e deu à luz num dos bairros mais fedorentos da cidade, que é justamente o bairro onde ficava o cemitério popular das valas comuns. Ele nasceu nesse bairro, a mãe dele deu à luz numa peixaria onde vários restos de peixe apodreciam. Era um dia muito quente de verão, então ele nasceu no ambiente mais odorificamente repulsivo que se possa imaginar. E assim o livro começa a traçar um monte de simbolismos interessantes com os cheiros e as afetividades humanas. Quando a mãe deu a luz a ele, essa mulher não consegue se conectar com aquela criança horrível que tinha nascido ali no meio das cabeças de peixe apodrecendo. E essa mulher, que já tinha tido outros bebês, ela simplesmente se desinteressa pela criança e deixa o menino ali para morrer. Só que por um milagre ele é descoberto por vizinhos. Ele vai passando de um monte de lares temporários enquanto ele é criança, sempre com toda essa característica da falta de afeto que essas amas, essas mães adotivas, sempre ali nessa infância triste marcada pelo abandono. Só que o Grenouille, ele tem uma característica diferente de todas as outras crianças, que fazem com que ele seja ainda mais rejeitado por todo mundo. Algo nele gera uma repulsa. Depois vamos descobrir que o Grenouille, ele não tem cheiro próprio. É como se, dentro dessa simbologia, né, que a história vai criando, é como se ele tivesse nascido sem alma. Sabe como os vampiros não têm reflexo no espelho? Porque eles não têm alma? Dentro da simbologia das coisas visuais, né, os vampiros não têm reflexo, eles não têm imagem. Só que o autor Patrick Suskind, ele fica imaginando como seria essas mesmas analogias no mundo dos aromas. O personagem aqui é uma espécie de vampiro que não tem cheiro próprio. Ele, por não soltar os cheiros próprios que todos nós temos, por mais que a gente disfarce com perfumes, por não soltar estes feromônios naturais, ele não consegue criar ligação de afeto com ninguém. Ninguém se interessa, ninguém o ama verdadeiramente, o que é um sofrimento para essa criança. Mas ele se isola dentro de um talento que ele descobre possuir. Ironicamente, apesar de não soltar cheiro próprio, Grenouille é um gênio no sentido do olfato. Ele consegue se orientar pelo cheiro como fazem aqueles animais que vivem no escuro nas cavernas, que nem precisam da luz, nem precisam da visão. Ele consegue se orientar
somente sentindo o cheiro das coisas. Grenouille começa a perceber que ele sente que as pessoas estão se aproximando porque ele sente o cheiro das pessoas. Então, assim, ele vai construindo uma infância solitária, é verdade, mas muito rica e muito acompanhada dos mais diversos aromas que o rodeiam. A maioria desagradáveis, mas por outro lado, ele também passa a descobrir pequenas preciosidades olfativas. As plantas, as flores com as suas essências, as madeiras, o cheiro que vem do mar e o cheiro das pessoas. Algumas pessoas, nem todas, mas algumas pessoas, percebe Grenouille, conseguem exalar naturalmente aromas maravilhosos, aromas que atraem os outros, que despertam a vontade de cuidar, de possuir e de amar. Grenouille passa a se sentir obcecado por essa alquimia que regula a vida dos seres humanos, mas ninguém se dá conta disso. Se você tentar classificar o romance e o perfume com base no seu gênero literário, você vai ficar em algum lugar entre o romance de formação, porque a gente está contando a história da vida de um único protagonista e tudo é contado dentro do ponto de vista dele, desde o nascimento até a chegada na vida adulta e tudo que ele vai viver, todas as transformações que ele vai passar, desde uma criança abandonada até um jovem extremamente talentoso que quer ser um perfumista, até eventualmente um assassino, como revela o próprio subtítulo. Mas também você pode colocar outros gêneros aqui nessa equação. Com certeza o livro é uma mistura de vários gêneros. Ele é um romance histórico com uma pesquisa muito legal. Tem também um lado do absurdo, do sobrenatural muito grande, porque o que começa como um talento pros cheiros, assim, muito acima do normal, logo vai se transformando numa espécie de superpoder, porque o Grenouille quase que se transforma num super-herói da Marvel, com um superpoder, assim, como de um X-Men. Não é um fantástico vazio, ele é bem colocado dentro do absurdo da história. Então tem uma série de gêneros que você pode encaixar essa história. Este livro foi um sucesso estrondoso, que vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo inteiro. O autor permaneceu mais ou menos recluso, assim, ele não gosta muito de dar entrevistas, de falar sobre qual foi o processo criativo, e ele recusou durante anos os direitos para adaptação do livro para um filme. No fim ele acabou cedendo e o filme saiu, um filme dos Estados Unidos, que saiu em 2006, e em 2018 saiu uma série que também se chama O Perfume, né? Tanto o filme quanto a série se chama O Perfume, só que a série é alemã e ela traz a história para os dias atuais. Os dois, se você tiver curiosidade de assistir, estão disponíveis na Netflix. Mas eu me pergunto, não assisti, tá? Não tem como saber. Mas eu me pergunto quanto que podem ser bem-sucedidos essas adaptações. Eu não sou do tipo que fala que o filme, a série é sempre pior do que o livro. Eu acho que dá perfeitamente para uma adaptação audiovisual ser super competente, super interessante, usar todos os recursos, né, que a imagem, o som tem para contar a história de maneira tão legal e tão interessante quanto o próprio livro. Eu acho que isso é perfeitamente possível. Mas um livro como esse, que usa tão habilidosamente as palavras, a narrativa, para construir um universo de cheiros, a ponto de que a gente praticamente sente os cheiros que vão sendo descritos aqui e que a gente fica atento aos nossos próprios cheiros corporais enquanto vamos lendo. Eu fico me perguntando se o filme é capaz de fazer isso. Eu passei a sonhar com cheiros enquanto eu estava lendo esse livro. Ele vai se desenrolando de maneira bem interessante. É um livro impossível de largar. Tem um quê de absurdo, principalmente nas cenas finais, que a coisa vai num crescendo até chegar num clímax inacreditável. E eu recomendo fortemente que você faça essa leitura enquanto é tempo. Eu tenho certeza que vai abrir todo um universo de novas possibilidades para você experimentar o mundo olfativamente, sair farejando tudo como se você fosse um cachorro. Tem essa edição aqui de bolso disponível e tem a edição brochura que, como eu falei, tem essa capa aqui atualmente. Mas eu confesso para vocês que eu acho que essa capa aqui mais clássica é um pouco insuperável, ela é muito, muito, muito bonita. Então o link de todas essas versões estão aqui embaixo na descrição.
Obrigada a todos por terem assistido este vídeo. Se você já leu esse livro, dá a sua opinião aqui embaixo no campo dos comentários. Um beijo, padrinhos e madrinhas, por colaborarem com esse canal. Obrigada aos padrinhos novos que estão vindo. Vou atualizar a lista de nomes no final desse vídeo, que já faz um tempo que eu não atualizo, para trazer as pessoas novas. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!